A paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Eu quero agradecer a Deus por mais uma oportunidade. Nesta noite iremos falar sobre João 3,16. Amém? Vou estar trazendo esse estudo hoje, esse sermão. O título desse sermão é A Graça de Deus. Amém? Eu vou estar lendo aqui, tá? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. O sermão de um estudo textual de João capítulo 3, verso 16. Observando a graça de Deus, conforme ela se revela por meio de sua motivação, método, mensagem e missão. Esboço da pregação textual em João 3,16. O título dessa mensagem é A Graça de Deus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Proposição. Nesta lição, veremos um estudo textual de João, capítulo 3,16, observando a graça de Deus, conforme ela se revela, por meio de sua motivação, método, mensagem e missão. Objetivo geral desta mensagem. O ouvinte deve ser capaz de entender completamente João 3,16 e mostrar como a graça de Deus se relaciona com a obediência do homem. Objetivo específico. Neste sermão, nesta lição, espero comunicar que a graça de Deus não é desprovida de nossa obediência e que a graça é, na verdade, todo o escorpo do plano de salvação. Amém? A introdução dessa mensagem. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Sobre o texto. Nicodemos foi ter com Jesus à noite. O contexto deste texto, de João capítulo 3, é quando Nicodemos vai se encontrar com Jesus. Ali, Nicodemos, um príncipe, dos fariseus, ali fazia parte do sinédrio. Amém? Jesus disse a Nicodemos o que ele tinha que fazer para ser salvo, a não ser que nasceste da água e do Espírito. Houve outra pergunta que Jesus respondeu desta forma: se vos falei de coisas terrenas e não credes, como creais se vos falar das celestiais? João 3, capítulo 12. Evidentemente, Nicodemos tinha algumas dúvidas sobre as coisas celestiais, mas tudo o que estava na mente do nosso Senhor era o plano para a salvação do homem. E Jesus disse: ninguém subiu ao céu senão aquele que desceu do céu. João 3, do 13 ao 21. O foco desse estudo é o versículo 16, amém? O foco desse estudo de hoje é o versículo 16. João 3,16 nos revela o plano da salvação de Deus. 1. A motivação. Amor, porque Deus amou o mundo. O primeiro, o amor, porque Deus amou o mundo. Romanos 5,8 diz: mas Deus prova o seu amor para convosco. 2. Romanos 8, 35, 39. Quem nos separará do amor de Cristo? Ninguém. 3. 1 João capítulo 4, do 7 ao 10 diz: amados, amar-vos uns aos outros, como Cristo amou a igreja. Efésios capítulo 2, 14, 4 do 10. Mas Deus, que é rico em misericórdia. Olha, a primeira foi a motivação, que foi o amor que Deus teve para comigo e para você.
ele entregou o seu filho, né? Ele nos amou. O que pode nos separar de Deus? Nada. Porque o amor de Deus é tão grande por nós que ele deu o seu filho. Amém? Que você possa entender que Deus te ama. E ele deu o filho dele, Jesus, por mim e por você. O segundo tópico desta mensagem, deste estudo, é o método. Seu filho, que deu seu filho unigênito. Ele é o Filho de Deus. E projetando nele isso, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria tua mãe, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. Mateus capítulo 1, do 20 ao 23. Era o anjo falando para José que Jesus viria, que o que viria nela, era o próprio Salvador do mundo, Jesus Cristo. Ele veio para servir, de sorte que haja em nós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte de cruz. Quem diz isso foi Paulo para os Filipenses. Filipenses capítulo 2, do 5 ao 11. Paulo falando para os filipenses sobre Cristo Jesus, sobre o amor de Jesus para com eles. Ele veio para trazer a salvação por meio de sua morte. A morte de Jesus não foi simplesmente a morte de qualquer homem, mas através da morte de Jesus que eu e você alcançamos a misericórdia. Através da morte de Jesus que eu e você alcançamos a salvação. Então não há salvação fora de Jesus. Mas Cristo sendo sacerdote, lá em Hebreus capítulo 9, 11 ao 15. Amém? O terceiro tópico desta mensagem é acreditar, para que todo aquele que nele crê. O terceiro tópico da mensagem é acreditar. Deus quer que tenhamos uma vida de fé. Hebreus capítulo 11, verso 6. Pois sem fé é impossível agradar a Deus. Deus quer que eu e você temos uma vida de fé, amém? Mas, do que isso, Ele quer que acreditamos em seu Filho Jesus. João 20, 31, muitos outros sinais, amém? Glória a Deus. João capítulo 1, do verso 7 ao 12 diz: o mesmo veio como testemunho para dar testemunho da luz. Jesus veio como testemunho para dar testemunho da luz. Amém? João 4, verso 42. E disse-lhe a mulher: agora cremos não por tua palavra, porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo. Jesus, ele não é apenas um homem que foi crucificado naquela cruz, meus irmãos. Ele não é apenas um homem que foi crucificado naquela cruz do Calvário. Não, ele é o Salvador do mundo. Como diz João, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João 8, 24. E, portanto, vos diz que morrereis em vossos pecados, porque se não credes que eu sou ele, morrereis em vossos pecados. Então, meu irmão, se você não crê que Jesus é Jesus, que Jesus é Deus, que Jesus pode salvar a sua vida, infelizmente, você morrerá nos seus pecados. Mas ainda há tempo de se arrepender. Há tempo de você aceitar esse Jesus como seu único e suficiente Salvador, porque só dele há a verdadeira salvação. Os 5 é a fé, a missão, salvação eterna para todos. Não pereça, mas tenha vida eterna. Esse texto é baseado em João capítulo 6. Nós estamos capítulo 3, verso 16. Amém? Nosso estudo é baseado neste texto. João 10, 27 e 28 diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço
e elas me seguem, e eu lhes dou a vida eterna, e eles nunca hão de perecer, ninguém vos arrebatará da minha mão. Mateus 25:46 diz: e não eles para o castigo eterno, mas os justos para a vida eterna. Então, irmão, só quem é justo, quem está com Jesus, tem a vida eterna, amém? João 6, 68, 69. Então Simeão Pedro lhe respondeu: Senhor, para quem iremos? Né? Para onde? É para quem? Para quem iremos? Só a salvação em Jesus. Tu tens as palavras de vida eterna? E nós acreditamos e temos certeza de que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. João 4:17, 1 ao 3. Essas palavras falou Jesus e ergueu os seus olhos aos céus e disse: Pai, é chegada a hora, glorifica ao teu Filho, para que também o teu Filho te glorifique, assim como tu lhe deste poder sobre toda a carne, para que ele dê a vida eterna a todos quanto me deste. Esta é a vida eterna, para que conhecem a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem o enviaste. Conclusão desse sermão, amém, irmãos? Irei concluir. Esta pregação em João capítulo 3:16. Esse sermão em João capítulo 3:16, vamos nos lembrar do que ele nos fala sobre a graça de Deus. Vamos nos lembrar do que ele fala. Ele falou primeiro sua motivação, que foi dar o seu filho, o método, que foi a morte, a mensagem, que foi a salvação, e a missão de Jesus foi levar o evangelho da cruz. Amém, meus irmãos? Eu já agradeço por todos, amém? Que Deus possa abençoar a cada um que vai ver esse vídeo. Não se esqueça de compartilhar, não se esqueça de se inscrever neste canal. Este canal, o intuito é levar a palavra. Compartilhe para que mais pessoas sejam abençoadas e tocadas através desta mensagem. Desde já eu agradeço em nome do Senhor Jesus. Fique na paz de Deus. Amém?